Olá, seja bem-vinda a esse canal. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito atual e que talvez hoje a maioria das pessoas vem sofrendo com isso. O tema de hoje é sobre ansiedade. Eu tenho certeza que de alguma forma você será abençoado através desse vídeo, você será edificado através desse vídeo. Então, se você gosta desses conteúdos, né, que traz a palavra, que fala sobre a palavra de Deus, que te edifica de alguma forma, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que você acha que também serão edificadas através desse vídeo. Eu tenho certeza que você também será abençoado por poder compartilhar esse vídeo com alguém, para ajudar alguém, abençoar alguém. Então, esse tema de hoje é um tema muito amplo, é um tema muito atual, né, do que nós estamos vivendo. Vivemos em um mundo cheio de conflitos, em um mundo cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a nossa mente acelerada, e o dia está pequeno para tantas coisas, né, que nós precisamos fazer, precisamos buscar trabalho, família. Então, talvez isso venha gerar ansiedade nos nossos corações, por conta dessa correria, por conta dessa vida louca, né, que nós estamos vivendo. E eu quero falar um pouquinho com vocês de como vencer a ansiedade à luz da Bíblia. Hoje, como eu disse no começo, é um tema muito atual, né, onde várias pessoas têm sofrido com esse mal. E geralmente, quando comentamos com alguém que estamos com ansiedade, a primeira coisa que as pessoas falam, né, é para a gente procurar um terapeuta, um psicólogo. E isso não é errado. É importante a gente procurar ajuda, sim, mas a Bíblia ela é muito rica, ela é muito viva. Foi o manual de instruções que Deus nos deixou. Então, dentro da palavra de Deus, há sim palavras que irá nos influenciar de alguma forma para que nós possamos compreender, para que nós possamos sair desse lugar de ansiedade. Então, eu estou aqui para dizer que não é errado você procurar um psicólogo, não é errado você procurar um terapeuta, mas a Bíblia, ela é rica, né? Foi esse manual que o Senhor nos deixou. E eu quero falar um pouquinho com você o que diz em Filipenses 4, no versículo 6 e 7. Diz: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica de ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É um problema comum a ansiedade, e ela tem atingido não só pessoas mais velhas, adultos, ela tem atingido crianças. Quantas crianças, né, por conta de tela, por conta de celular, estão com o pensamento acelerado, estão ansiosas, né, por algo. Então, assim, ela tem atingido as pessoas como um todo. E a Bíblia, ela nos dá instruções para que nós possamos vencer isso. A palavra de Deus fala que nós passaríamos por aflições. Jesus fala isso, né? No mundo tereis aflições, mas não temas. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós que somos filhos amados, filhas amadas dele, nós também vamos vencer. Ele fala, não temas, eu venci o mundo. Então ele deixou claro que as aflições, né, as preocupações, elas viriam no nosso coração. Porque Jesus ele veio como um homem, então ele sofreu tudo isso. Eu imagino, né, a ansiedade de Jesus no caminho quando ele foi para a cruz do Calvário, o que não passou pela cabeça dele, o quanto de medo, de pânico gerou no coração dele, porque ele sabia para onde ele ia. Então, muitas vezes, né, nós também ficamos assim, porque nós somos homens, nós somos, né, seres humanos, e a própria Bíblia fala
que nós passaríamos por preocupações, por aflições, mas ao mesmo tempo ela nos instrui a como vencermos isso. Então, se aqui nessa palavra ele falou, né, que para nós não ficarmos preocupados com coisa alguma, mas que sejamos conhecidos perante Deus com os nossos pedidos de oração, né, com tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor. E a paz, né, de Deus, que excede todo entendimento, ela virá sobre nós. Então, a Bíblia, ela reconhece isso, que nós seres humanos passaríamos por isso. Mas também ela nos ensina a confiar em Deus, né, ao invés de permitir que essas preocupações, elas entrem no nosso coração. E ao invés de nós permitirmos que essas preocupações, elas entrem no nosso coração, nós precisamos confiar em Deus, confiar nessa palavra. Mateus 6, 25... Mateus 6, 25. Vamos ler aqui o que diz em Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, aqui dentro desse texto, a gente pode ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Nós podemos ver o quão Deus se preocupa com seus filhos. Então, aqui dentro desse texto, nós podemos ver o quão Deus preocupa com seus filhos, o quanto Ele sabe das nossas necessidades. E dentro desse texto, Ele fala: não se preocupem com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, não se preocupem com o dia de amanhã. Olha como as aves do céu. Gente, imagina um passarinho, ele nasce ali, né? Então, imagina ali um passarinho dentro do ninho, ele nasce, às vezes na hora do nascimento dele, a mamãe dele não tá ali. E aí ele já, né, já quer comer algo, precisa de algo, e a mamãe dele não tá ali, mas Deus, em sua infinita soberania e graça, ele alimenta, né, esses passarinhos. Eles não trabalham, Deus criou eles de uma maneira que não ia precisar deles trabalhar, e mesmo assim Deus sustenta eles. E a gente pode ver o quão grande é Deus, né? A tamanha grandeza dele nessas aves, porque são aves de todos os tamanhos e espécies, e o Senhor cuida delas. Então, que nós não possamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Eu sei, gente, que é muito difícil, eu sou ser humano, e eu sei que é difícil eu estar falando isso aqui com vocês, porque eu quero trazer isso para minha vida também. Eu também sou ansiosa, eu tenho preocupações, claro, é evidente que isso não tem como de sair assim, né, da nossa vida, não tem como passar por cima disso, mas a gente tem que buscar o Senhor e ver o que Ele quer trazer para nós dentro dessas situações de ansiedade e preocupação. Então, quando nós estivermos assim, que nós possamos olhar para esse texto, o Pai de vocês que está nos céus te sustenta. A palavra é clara, a palavra é viva sobre as nossas vidas dentro disso. E lá em 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,7, vai falar aqui, ó. 2 Timóteo
capítulo 1, versículo 7 diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muitas vezes a ansiedade, ela vem de incertezas do nosso futuro, ela vem de medos, né, que nos atormentam. Então, é o que o Senhor deixou aqui para nós. O Senhor, ele nos deu espírito de ousadia, de graça, de poder, ele nos deixou isso. Então, que nós possamos declarar essa palavra todos os dias das nossas vidas. Declarar que ele é o Senhor das nossas vidas, que ele nos sustenta. Nós precisamos declarar essa palavra sobre as nossas vidas, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos supre. Em um vídeo atrás eu falei sobre o Salmo 23 e lá fala: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Então tem instruções ricas que Deus nos deixou falando que ele não nos desamparará, ele nos sustenta. Então, aquilo que vem no nosso coração trazendo medo, insegurança, incerteza do dia de amanhã, a gente precisa tirar isso do nosso coração, tirar isso da nossa mente e trazer coisas que vão nos edificar, trazer coisas, palavras que irão mudar totalmente essa situação. Então, mesmo aos meus olhos, essa situação de ansiedade, às vezes pode ser impossível eu não pensar. E eu sei que existem situações assim. Mas nós precisamos treinar a nossa mente, treinar as nossas emoções, controlar, na verdade, as nossas emoções e começar a declarar essas palavras sobre as nossas vidas. Assim como eu li aqui em Filipenses, que ele fala que a gente, não é para a gente andar ansioso com coisa alguma, porque é o Senhor que nos sustenta. Salmos 23 fala que o Senhor vai nos suprir, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele não nos deu espírito de covardia, de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia, de intrepidez, de graça e poder. Então, são essas palavras que nós temos que substituir na nossa mente. Então, quando o medo vem, você fala: eu não vou temer, porque o meu Deus é comigo. Eu não vou ter medo de tal situação, porque o Senhor é comigo, Ele está comigo. A palavra dele me garante isso, que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos ter essa certeza viva dentro de nós. Quando nós caímos, quando nós pensamos em desabar, quando a nossa alma fica batida, nós precisamos reagir. E a nossa reação, ela precisa ser contrária a tudo isso que está vindo contra a nossa mente, contra o nosso espírito, contra a nossa alma. E é nós nos levantarmos e colocar em posição de guerreiros, de guerreiras, de vencedor e em autoridade começar a declarar essas palavras, essas verdades sobre as nossas vidas. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa situação não vai tomar a minha mente, isso aqui não vai me consumir, porque o meu Deus que está no céu, ele diz que me sustentaria. A palavra dele fala sobre isso. Ele vai te sustentar, meu querido. Você precisa confiar no Senhor, você precisa confiar que essa situação ela irá mudar. E eu já falei isso aqui em outros vídeos, que a nossa boca, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, a partir do momento que você já está vivendo uma situação difícil, uma situação de medo, de insegurança, se você ficar alimentando isso no seu coração, as coisas vão piorar. Então, quando nós reagimos ao contrário do medo, né? Eu vou me posicionar. A alegria do Senhor é a minha força. Se eu estou triste hoje, porque amanhã eu preciso pagar boleto, porque amanhã eu preciso fazer um exame, eu não sei qual vai ser o resultado desse exame. Senhor, eu preciso que o Senhor fale no meu coração. Eu preciso que a paz que excede todo entendimento, ela precisa estar viva dentro de mim, Senhor. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso ter fé para que essa situação ela vai ser mudada, mesmo que aos meus olhos naturais seja impossível isso acontecer. Mas não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, se for uma situação em que Deus
tem uma promessa sobre isso que você está passando, ele tem um propósito sobre isso que você está passando, não há impossíveis para ele. Não há, querido. A palavra é clara nisso. Então, nós precisamos manter o nosso foco naquilo que é bom. A palavra de Deus fala para a gente pensar nas coisas do alto. A palavra de Deus também fala que eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro ele vem do Senhor. Então, quando eu estiver passando por lutas, por dificuldades, por aflições, por incertezas, medos, inseguranças, sabe? Eu preciso elevar os meus olhos para os montes, que é de lá que vai vir o meu socorro. E eu quero deixar aqui com vocês 4 passos para que você possa entregar, né, essas suas ansiedades a Deus. Nós precisamos lançar isso aos pés da cruz, de alguma forma. E eu vou deixar aqui 4 passos. O primeiro deles é você orar com sinceridade, sabe? É você pegar uma cadeira, sentar. Eu já fiz isso, por isso que eu tô dando essa dica, porque é muito válida e eu tive uma resposta assim muito clara de Deus quando eu fiz isso, sabe? Não tô falando para você fazer disso um ritual, não, mas quando você não estiver bem, tipo assim, se você estiver pensando que Deus está muito longe, que às vezes isso vem, né, na nossa mente, que quando eu fiz isso, quando eu experimentei fazer isso, eu ouvi claramente Deus falando comigo. Eu experimentei, foi uma experiência linda que eu tive com Deus quando eu fiz isso. Então, é uma dica que eu deixo para você hoje. Orar com sinceridade. Eu peguei uma cadeira, sentei, coloquei uma cadeira de frente para mim e falei assim: Senhor, é o Senhor que está aqui. Então eu vou fazer uma oração aqui, eu vou fazer algumas petições ao Senhor e eu acredito que o Senhor esteja me ouvindo. Assim como você senta com o seu terapeuta, com um amigo, né? Você vai começar a falar coisas ali que você está sentindo no seu coração. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro nisso aqui. Senhor, isso aqui tá tão difícil. Sabe? Então começa a orar e começa a falar com o Senhor assim como eu estou falando aqui com você, entende? Então você fecha seus olhos, imagina Jesus ali sentado e começa a orar a Ele. Orações sinceras. Não precisa ficar rodeando, ficar procurando palavras bonitas para falar com Deus. Ele não quer isso. Ele quer a sinceridade do seu coração. Ele quer que você seja sincero. Se você tá com medo, você precisa falar, Senhor, eu tô com medo. Que seja uma coisa boba, que às vezes a gente fica com vergonha. Que se fosse uma pessoa, assim, né, física ali sentada à nossa frente, um psicólogo, um terapeuta, né? Se fosse uma pessoa assim, a gente ficaria com vergonha de falar, né, essas situações que talvez você esteja passando. Mas não fique com vergonha de Deus. Ele sonda o seu coração, ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo. E antes mesmo, né, da gente pensar, da gente sequer falar, ele já sabe o que vai sair da nossa boca, mas ele quer ouvir de você, que é filho e filho amado dele. Então, coloca uma cadeira na sua frente, imagina Jesus sentado e comece a orar ali, falar para ele verdades do seu coração, do que você está sentindo, o que você está pensando, dos seus medos, enfim, daquilo que você está vivendo. A segunda é apresentar os seus pedidos. Pedir ao Senhor para que Ele possa intervir em certas situações. Tem situações que elas são específicas. Por exemplo, se você está ansioso porque você precisa de uma porta de emprego. A gente fica ansioso porque a gente tem conta para pagar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, mas Ele falou aqui na palavra dele, né, que Ele ia nos suprir. Ele cuida das aves dos céus, que não trabalham, né? Elas não têm recurso nenhum. E ele cuida delas. Elas comem, elas bebem, elas dormem. Então, se ele cuida das aves dos céus, ele não vai cuidar de nós, que somos seus filhos amados, aqueles que ele um dia morreu na cruz por nós. Eu tenho certeza que ele está cuidando de nós. E nós precisamos entender que o nosso valor não está nessas coisas. O nosso valor, ele está em Deus, naquilo que nós somos para Deus. Então, apresente seus pedidos diante do Senhor. Senhor,
Hoje eu preciso de uma porta de emprego. O senhor sabe que eu tô ansioso, ansiosa. O senhor sabe que eu tô com medo porque eu preciso pagar tal conta tal dia. Mas eu preciso que o senhor abra essa porta. Com toda a sinceridade do seu coração. Se você já se imagina trabalhando em algum lugar, fale exatamente, Senhor, eu quero trabalhar em tal lugar, em tal consultório médico, em tal hospital. Eu quero trabalhar lá. Se for da sua vontade, Senhor, que essa porta possa ser aberta. Mas que se não for, que o Senhor possa abrir uma outra, que seja da tua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Os pensamentos do Senhor é muito além do que os nossos pensamentos. Então nós precisamos acreditar nisso, que Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes nós queremos muito uma coisa, mas talvez não seja aquilo que o Senhor quer para nós naquele momento. Ele tem algo muito maior, né? E nós precisamos descansar nisso, acreditar que independente se não deu certo aqui da maneira que eu queria, eu acredito que vai dar certo aqui da maneira que Deus quer. Entendeu? Então, coloca suas petições, peça para que o Senhor possa intervir. Se for uma cura, Senhor, me cura, cura alguém da minha família, sabe? Mas seja específico nessa oração. E seja grato. Quando nós somos gratos em meio às dificuldades, eu acredito muito no poder de Deus com relação a isso, sabe? É você ser grato por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Se até hoje você está, né, aí trabalhando, se até ontem você estava trabalhando, o Senhor te sustentou, o Senhor te supriu nisso. Então seja grato. Tenha gratidão no seu coração sobre as coisas que o Senhor fez. Sabe, querido, só o fato de você estar respirando, de você estar vendo, enxergando, ouvindo, isso já é um milagre nas nossas vidas. Então, nós precisamos ser gratos nas pequenas coisas que Deus faz para nós, nos livramentos que nós nem imaginamos que nós tivemos durante o dia, no nosso dia a dia, que o Senhor nos livrou e nem se passou pela nossa cabeça que talvez, né, se a mão dele não tivesse estendida, nós passaríamos por um momento de luto, né, um acidente. O Senhor nos livra, ele nos poupa de dificuldades muitas vezes. E quando nós passamos por certas dificuldades, muitas vezes é porque o Senhor tem algum propósito naquilo ali, e é nesse momento de oração que você também vai poder falar com Deus e perguntar para Ele qual que é o propósito dele dentro disso tudo. Senhor, eu preciso entender. Eu preciso que o Senhor traz clareza na minha mente para que eu possa entender por que eu estou passando por isso. Tira essa ansiedade do meu coração. Eu quero passar por esse processo, mas eu quero passar com o Senhor. Eu quero entender qual que é o propósito que eu posso viver um dia de cada vez. É isso que o Senhor quer de nós, para que nós possamos viver um dia de cada vez. E o quarto é que você receba a paz de Deus. Confie que Ele cuida de você, que Ele te ama, Ele é um Deus zeloso. E que a paz dele guardará a sua vida, guardará os seus pensamentos, guardará a sua emoção, a sua mente, o seu coração. Você precisa confiar, porque a palavra dele é bem clara, que a paz que excede todo entendimento. É muito forte essa palavra, né? Que excede todo entendimento. Então é porque é uma paz muito grande, é uma paz que só Deus mesmo pode trazer na sua vida. O descanso e a paz que somente ele vem de Deus. Então você precisa se apegar a isso, entende? E que hoje, querido ou querida, você seja abençoado através dessa palavra, né? Então, ficou aí esses 4 passos para você lançar as suas ansiedades, suas preocupações diante do Senhor. Primeiro, orar com sinceridade. Segundo, apresentar os seus pedidos diante de Deus. Terceiro, ser grato. E quarto, receber a paz de Deus. É isso que eu declaro para a sua vida hoje. É isso que eu declaro sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre o seu espírito. Que a paz do Senhor, ela seja assim evidenciada de uma maneira que você vai, tipo assim, você vai estar passando por uma situação turbulenta.
que até as pessoas que vão estar ao seu redor ali, elas estão vendo o que está acontecendo, mas você vai estar em paz, sabe, queridos? Você vai estar em paz porque você confia em um Deus grande. Você confia que Jesus está passando ali com você, que Ele não vai te deixar, que Ele não vai soltar a sua mão, que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer libertação, que Ele vai trazer portas abertas, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te honrar, que Ele vai te levar para um lugar de descanso nele. Então, que você possa viver essa verdade na sua vida, sabe? Que você possa te ver, né, dentro da palavra de Deus e tirar aquilo que é ruim e colocar aquilo que é bom. Declarar palavras de fé, de amor, de esperança e de confiança em Deus, né, no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu apresento a vida dessa pessoa que está me assistindo diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa sim trazer a luz sobre todas as coisas, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Senhor, se ela está passando por um momento difícil, de ansiedade, Pai, de preocupação, Senhor. Deus, que assim como nós lemos, o Senhor cuida das aves dos céus, e o Senhor disse na tua palavra que o Senhor cuidaria de nós, Pai. Então, que nós não possamos ficar ansiosos por coisa alguma, que nós não possamos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque nós sabemos que o Senhor estará lá no nosso futuro, o Senhor estará lá amanhã, o Senhor estará nos nossos projetos, nos nossos sonhos, Senhor, nas nossas lutas. Nós sabemos disso, Senhor. Pai, mas que quando nós estivermos passando por esses momentos, o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento, o Senhor possa trazer sabedoria dos céus, Pai, para que nós possamos entender, o Senhor possa gerar alegria no nosso coração, Pai, de vivermos, ó Deus, em Ti, de vivermos para Ti, Senhor. Pai, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, pela nossa vida, Senhor Jesus, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor Jesus, por nós termos um lugar para dormir, um lugar, ó Deus, de paz. Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, eu te agradeço por essa vida que está me assistindo. Deus, que ela seja alcançada pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor Jesus, possa ser como uma espada de dois gumes, que penetra, ó Deus, no coração, Senhor, na mente, ó Deus, e que essa palavra, Senhor Jesus, ela seja viva dentro dessa pessoa, que essa pessoa possa meditar, Senhor, em Ti, de dia e de noite, que o Senhor, ó Pai, seja suficiente sobre a vida dessa pessoa, que haja esse entendimento, ó Deus, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Tira todo espírito, Senhor Jesus, de perturbação, todo espírito de angústia, de depressão, Senhor, de opressão, de ansiedade, Senhor Jesus, que caia por terra e que o Senhor venha trazer, Pai, algo novo sobre esse coração, sobre essa mente, a tua paz, a alegria de viver em tua presença, Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, transbordar essa vida, Pai, encher esse coração de fé, de esperança e de confiança em Ti. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Se você foi edificado com esse vídeo, assim como eu disse no começo, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, e que o Senhor, de alguma forma, possa te abençoar, possa te alcançar. Você, a sua casa, a sua família, seja abençoado hoje, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fiquem com Deus.